Olá, sou o Dani, da Grão Germinadora. Estou aqui em parceria com o Instituto IBT para apoiar no programa Repense, no eixo Muda Mundo, nesse módulo I da desigualdade e a sustentabilidade. Então, eu estou aqui para dar uma aulinha sobre introdução à colaboração, que eu acredito aí ser a base para a gente montar esses processos de inovação social. Então, aí, de primeiro ponto, eu vejo o próprio nome do módulo da desigualdade e a sustentabilidade aí como uma jornada, né? A gente caminha, a gente trilha esse caminho a partir do momento que a gente aceita essa missão de criar um mundo mais sustentável, um mundo mais justo, onde a gente consiga viver em harmonia com a gente, com o outro e com a natureza. Então, a partir do momento em que a gente aceita essa missão, a gente passa a trilhar essa jornada aí contra um sistema, contra uma cultura, é, e contra vários processos e vários anos de história que foram construídos em cima disso. Então, a gente está, de alguma forma, criando um novo mundo, criando aí uma nova realidade. E quando a gente fala sobre essa jornada, a gente está falando sobre repensar alguns conceitos, repensar algumas estruturas, repensar alguns modelos, e um deles é que eu considero a base, como eu falei, da inovação social, que é a colaboratividade. E antes de começar esse nosso assunto, eu vou me apresentar e a gente vai começar a ver. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, o novo mundo é um mundo colaborativo. Como processos colaborativos podem mudar o mundo? Então, essa aula vai ser uma aula bem introdutória, só para a gente entender de onde veio esse mundo colaborativo, por que ele é necessário e o que ele causa. No final, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é essa cultura colaborativa, né? Então, esse sou eu, Daniel Souza. Eu sou publicitário, comunicador aí de novos futuros, de futuros desejáveis. Sou criativo por natureza, sou empreendedor, apaixonado aí pela inovação social e sustentabilidade. Me considero um amador, então não sou um especialista nesse assunto, mas eu sou um estudioso, sou um explorador. Estou aqui para falar das coisas que eu estudo, testo e experimento. É, Me coloco como futurista e acredito, né, nesse design do invisível para criar futuros desejáveis, né? Esse design do invisível eu coloco como desenhar e projetar coisas que não são tangíveis, como uma cultura, como um sistema, um processo. Então, eu ajudo aí a facilitar com que o futuro que eu desejo aconteça. Também sou facilitador criativo, anfitrião de conversas significativas e explorador aí dos negócios sociais, das novas economias e da cultura regenerativa. Então, esse sou eu. Muito prazer, algumas pessoas me conhecem aí do Instituto. E é isso. Então, eu trago aqui logo de início algumas frases. A primeira delas é que a maior ilusão do mundo é a ilusão de que estamos separados. E a outra é a colaboração, a nova revolução. Então, explicando um pouquinho mais sobre essa primeira frase aí, sobre essa ilusão da separação que sempre foi passado, ensinado para a gente, né, de que a gente está separado do outro, a gente está separado da natureza. Isso aí é a raiz de todos os males. E a gente vai tentar desenvolver aí um raciocínio para a gente evoluir esse pensamento e entender que, na verdade, a gente está conectado e a gente faz parte de uma interconexão aí global com o mundo todo. E para isso a gente começa aí no da desigualdade para a sustentabilidade. E para começar esse assunto, eu queria começar contando um pouquinho sobre um termo chamado Zeitgeist, que é o termo aí do alemão. Não tem uma tradução muito exata para o português, mas significa aí espírito do tempo,
que é basicamente algo que só faz sentido em uma determinada época, em um determinado conjunto de valores e crenças de uma determinada época, assim. Então, só tem sentido mesmo naquela época. E a gente vive em um mundo hoje onde a gente tem duas realidades, que é a realidade da esquerda e da direita, que você está vendo aí. Então, daí a gente consegue aplicar esse termo Zeitgeist, né? E a gente consegue ver que não faz sentido essas duas imagens coexistirem no mesmo tempo hoje. Como algum lugar pode ser tão rico, pode ter tão grande concentração de renda e outro lugar pode ser tão subdesenvolvido, né? Então, algo está errado. A gente está vendo um desequilíbrio acontecendo, um lado da balança está pesando mais do que outro. E isso é muito lógico. Essa imagem aí que a gente está vendo é uma imagem muito lógica, tão ilógica que o Yunus, ele simplesmente disse: o único lugar em que a pobreza deve existir é no museu. O único lugar que a pobreza deveria existir é no museu, né? O Yunus, Mohamed Yunus é esse cara que considero um mestre demais aí, tenho muita coisa para aprender com ele. Ele é ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele conseguiu repensar os negócios de uma forma que fosse sustentável e regenerativo, pai dos negócios sociais, e ele é um futurista que simplesmente diz que a pobreza é tão ilógica que a gente deveria viver em um mundo onde a gente precisa levar os nossos filhos aos museus para que eles entendam, consigam conceber a ideia do que é pobreza, porque ela é muito lógica no mundo que a gente vive hoje. Para você ter uma ideia, assim, de toda a renda do Brasil, assim, a grande parte da renda está centrada em apenas 5% da população. Então, a gente consegue ver aí um desequilíbrio do caramba, assim. E quando a gente cai nessa jornada do restaurativa, né, da sustentabilidade para da desigualdade para a sustentabilidade, a gente está indo em direção ao novo mundo. A gente está indo aí em direção à construção de um novo mundo, à concepção do novo mundo. E a primeira coisa que a gente precisa entender para mudar a chavinha aqui na nossa cabeça, para mudar esse padrão mental coletivo, é, ao mesmo tempo, a raiz de todos os males, mas a raiz de toda a regeneração. Hoje a gente vê em uma sociedade, hoje a gente vive, né, em uma sociedade muito pautada nesse primeiro esquema, que é um esquema aí do ego, é vertical, ele é piramidal, ele prega o desequilíbrio e é a raiz de todos os males hoje da nossa sociedade, do nosso planeta. E a gente foi ensinado a construir esse sistema, a gente foi ensinado a entrar, né, a habitar e a se acostumar nesse sistema egóico, nesse sistema piramidal, nesse sistema vertical, que é pautado na dominação, no reconhecimento do eu sobre o outro, eu sobre a natureza, reforça, né, essa ideia do separatismo, essa ilusão da separação. Então, na verdade, toda a nossa jornada desse módulo da desigualdade para a sustentabilidade pode ser representada visualmente, só visualizando isso, tá? Do ego para o eco, da desigualdade para a sustentabilidade. Então, quando a gente aceita essa missão de querer conceber esse novo mundo, querer conceber essas novas realidades, a gente passa aí por começa, né, a passar por esse processo de transição entre o ego e o eco. Então, a gente começa a entrar aí nesse processo de rever as estruturas, rever a base e repensar esses nossos modelos pré-concebidos já socialmente, culturalmente, para caminhar para esse modelo mais orgânico, mais sistêmico. Então, na verdade,
é um caminho de retorno, assim, é um caminho de volta, porque o eco já é aquele equilíbrio natural, equilíbrio orgânico, a natureza já funciona no eco, e só a gente que tem essa ilusão da separação e a gente criou esse sistema que é falso, não é orgânico, é criado pelo homem. E então, quando a gente fala sobre ir para o eco, a gente fala sobre retornar a essa origem, né, a esse equilíbrio, ao fluxo e a essa reconexão mesmo. Então, a partir disso, eu quero falar um pouquinho sobre o Otto Scharmer, que é um professor do MIT e fundador da Processing Institute. Ele é um futurista que apresenta aí 3 tipos de rupturas. Ele fala que a nossa sociedade ela cresceu desenvolvendo isso e hoje a gente consegue habitar aí 3 tipos de rupturas. A primeira ruptura é a ruptura do eco, que é o deslocamento do eu em relação à natureza. A segunda ruptura é a ruptura social, que é o deslocamento do eu em relação ao outro. E a terceira ruptura aí é a ruptura espiritual. Essas 3 rupturas aí que a gente vê, que a gente presencia, que a gente vive, que a gente já está acostumado com isso, causam todo esse desequilíbrio que a gente está vendo no mundo. Todas essas consequências que a gente está colhendo hoje, elas são frutos, de acordo com o Otto, dessas 3 rupturas aí, a eco, a social e a espiritual, que é o deslocamento do eu em relação ao próprio eu. Então, aí a gente já consegue ver algumas coisas do tipo deslocamento do eu em relação à natureza, olha o que está acontecendo com a natureza, olha o que está acontecendo com o mundo, o aquecimento global, os lixos, os oceanos, assim. Então, toda essa nova problemática que está surgindo está vindo porque a gente entende que a gente é separado da natureza. Paralelo a isso, a gente tem os problemas sociais, né, as guerras, os conflitos, que é sobre o deslocamento do eu com o outro. A gente acha que a gente é separado do outro, a gente acredita que não somos um, não vivemos no mesmo lugar e que é cada um por si. Então, essa lógica aí está causando vários distúrbios e desequilíbrios também. E o último aí, que é o deslocamento espiritual do eu em relação ao próprio eu, a gente consegue ver o aumento aí da doença da depressão, da ansiedade no mundo. Então, tudo isso é causado porque a gente não se conecta com a gente mesmo, não se conecta com o outro, não se conecta com a natureza. E essas desconexões tá causando um profundo desequilíbrio no mundo, mas daí vem aquele rolê, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente muda as coisas? Como é que a gente cria esse novo mundo, já que ele é tão necessário, já que a gente precisa caminhar para esse processo de transformação mesmo? Então, como é que a gente resolve isso, né? E daí o outro ele fala sobre a gente começar a pensar essa solução partindo de um novo lugar. Né, ele fala que a forma como a gente resolve os problemas no passado, né, a forma como a gente resolveu os problemas no passado, não vai ajudar a gente a resolver os próximos problemas, que são cada vez mais complexos e sistêmicos. Então, ele fala aqui basicamente que o que trouxe a gente até aqui não é o que vai fazer a gente continuar, né? Todas as práticas, toda a cultura, todos os sistemas e estruturas que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje no mundo, não é o que vai fazer a gente continuar, porque está insustentável, está inviável, e se a gente continuar assim, o mundo entra em colapso e não tem como a gente reverter essa situação. A Amanda ela vai falar muito sobre isso aqui, sobre a Agenda 2030, que fala justamente sobre isso, né? A gente tem um timing aí para tentar mudar, para tentar reverter essa situação, para que a gente consiga trazer esse novo mundo mesmo, porque senão, se a gente não começar a repensar e mudar esses hábitos, esse mundo vai ser quase impossível de acontecer. Então a gente está aí numa missão. A Amanda ela vai passar ensinando e explicando um pouquinho mais sobre isso. Então tá insustentável e por causa disso ele fala que a gente não pode resolver os problemas com base no passado. Então a gente tem que começar a criar novas soluções a partir de um outro lugar. Não apenas olhando para o passado, para o que já aconteceu, para o que já passou, para os sistemas
que já foram vigentes e remontar eles e, enfim, melhorá-los, porque também não vai funcionar. A gente precisa simplesmente começar a pensar a partir de um novo lugar, começar a pensar a partir do futuro, e é daí, a partir desse papo, que nasce aí a inovação social, que é justamente esse repensar, é, esse buscar as novas formas de fazer coisas, buscar essas novas formas de fazer negócios, de pensar a economia. E daí da inovação social vem os negócios sociais, né, que foi criado por Yunus, que a gente viu aqui agora há pouco. Vem as culturas regenerativas, mas o que eu quero trazer aqui para essa aula de hoje é a base aí da inovação social, é o que vai fazer a gente trilhar essa jornada da desigualdade para a sustentabilidade, e é o que vai fazer a gente mudar o processo, né? Sair da visão piramidal, egóica, e passar para essa visão mais orgânica, que é a visão do eco, que é a visão que a gente está conectado com toda a natureza, com todo. E a colaboração é essa base aí para a inovação social. Então eu quero agora começar a fazer uma provocação, né? Eu perguntei agora há pouco como é que a gente pode solucionar esse problema, mas quero provocar é, essa, quero jogar essa questão aqui, né, de como a natureza já resolve esse problema. Ah, como a natureza se regenera, como a natureza já conseguiu resolver esse problema da colaboração, como ela distribui recursos, como ela é justa. Então, assim, o desafio da colaboração, isso que a gente está falando aqui, já foi resolvido há milhares de anos aí pela natureza. Essa designer perfeita que já está atuando de forma colaborativa há muito tempo. Então, a gente se esqueceu disso, a gente esqueceu de como se vive de forma colaborativa por causa dessa ruptura, por causa dessa desconexão, porque a gente acredita que a gente está separado. Então, quando a gente se separou aí da natureza, a gente começou a criar uma lógica, começou a criar um mundo que não é natural, que não se sustenta. Então, aí eu, né, faço essa provocação para você começar a repensar aí de como a gente pode resolver esse problema da colaboração a partir da observação da natureza. Como isso acontece no nosso corpo, como isso acontece nas relações animais, como isso acontece entre árvore e seus inquilinos. Então, a natureza ela já responde, a natureza já resolveu esse problema. Então, se a gente praticar essa reconexão, né, com o eco, a reconexão com a natureza, a gente vai trilhar esse caminho de forma muito mais fácil. E daí eu lanço um desafio um pouco maior, né, de toda grande pergunta que você tiver, toda grande questionamento, você olhar para a natureza e tentar encontrar aí uma resposta, porque com certeza ela já resolveu e já respondeu esse problema há um tempo. Então, para a gente continuar entendendo a colaboração, eu queria contar um pouquinho sobre as redes, como é que elas surgiram, o que elas são e qual a importância delas e como isso vai facilitar a gente entender por que esse processo colaborativo precisa surgir. E para começar a falar sobre isso, eu quero te convidar a uma aulinha de história para a gente ir para o ano de 1962, onde os Estados Unidos estavam numa guerra com a Rússia, e os Estados Unidos identificou que a Rússia tinha alguns mísseis apontados para toda a inteligência americana. E daí, os Estados Unidos ficou desesperado, assim, porque se esse ataque realmente se concretizasse, a América podia perder toda aí a sua inteligência, todos os seus dados, porque estava tudo centralizado em um local só. Então, eles iam ficar em uma exposição muito grande, eles iam ficar muito vulneráveis, eles precisavam resolver esse problema rápido. E daí Paul Barron ele vem para solucionar esse problema e ele apresenta essa solução de uma forma bem inteligente, e você vai perceber que também tem essa análise da natureza
também tem essa percepção da natureza, de como a natureza já resolve esse problema. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês conseguirem enxergar esses modelos. Espera aí. Então, pois pronto. Paul Barron, ele chega com esses 3 modelos. Então, aí no primeiro desenho à esquerda, ele mostra a importância aí do ponto central. Ele é importante porque todos os pontos estão conectados a ele, assim. Então, ele é de extrema, extrema, extrema importância. E era assim, né, que o sistema de inteligência americana estava posicionado na época, estava tudo centralizado em um lugar só. Então, se um míssil atingisse aquele ponto central, todos esses pontos eles se perderiam e daí estaria tudo perdido. Então, esse modelo centralizado se desenvolveu para esse modelo descentralizado aqui, em que ainda existe um ponto central, e grande parte dos pontos estão ligados a ele, mas também existem essas subdivisões aqui, essas subdivisões desse ponto central. Então, se um ponto for atingido, o sistema não sofre tanto, porque ainda continua tendo esse trânsito de informações. Então, por exemplo, se esse ponto aqui for atingido, os outros pontos ainda continuam transitando informações entre si. Mas agora tem o mesmo problema de que, se o ponto central for atingido, todas as outras conexões também se perdem. Só para a gente tentar ilustrar esse primeiro ponto central, a gente pode tomar como referência aí um negócio de família, onde está tudo centralizado em um avô ou um pai, e onde todo mundo responde a esse cara. Já que no modelo descentralizado é um modelo que fica mais fácil da gente ver, fica mais fácil da gente visualizar, porque faz muita parte da nossa cultura, assim. São aí, a gente pode pegar como exemplo aí as empresas, que tem aí a chefia, que tem os executivos, os CEOs, mas ao mesmo tempo tem a subliderança, né, gerente de não sei o quê, gerente de marketing, gerente de comércio, gerente disso, e essas subdivisões também têm seus subordinados. Então, sei lá, se o gerente de marketing cair, a informação ainda continua transitando e a empresa ainda continua acontecendo de certa forma, claro que com uma perda aí, mas ela ainda continua acontecendo. Mas agora, se o centro cair, se os executivos, se os CEOs caírem, o sistema fica insustentável. E daí a gente pode até tomar como referência aí a forma como a gente está vivendo hoje nesse mundo, né? Qual é o nosso modelo econômico, aonde ele se posiciona. Eu consigo enxergar muito toda a nossa cultura e tudo aquilo que a gente vive muito nesse modelo descentralizado aqui. As organizações foi desse exemplo, mas também a gente pode colocar aí como pauta a política, o sistema econômico, tanto que a gente percebe que se para uma coisa, o resto entra em colapso, assim, né? Nessa crise do coronavírus, do Covid, parou a economia e todos os outros sistemas foram entrando em colapso por causa dessa descentralização, né? Que, querendo ou não, é uma ilusão, porque, de certa forma, está tudo centralizado ali em um determinado ponto. Então, fica aí de provocação, né, para a gente começar a pensar e repensar em como é que a gente pode caminhar para esse novo sistema, que foi o que Barron trouxe como o mais de sucesso, assim, que é o sistema das redes ou distribuído, onde todos os pontos estão interligados entre si. Então, ele concebe esse sistema sem pontos centralizados e que opera mesmo se muitos pontos forem destruídos. Então, aqui, nesse modelo distribuído, se grande parte desses pontos forem destruídos, a informação ainda continua rodando, a informação ainda continua acontecendo. Então, o ideal é
esse modelo distribuído, é esse modelo em redes. Isso é novidade? Aí eu te pergunto se é novidade. Para eles até poderia ser, mas a natureza ela já resolve esse problema, como eu disse. A gente pode ver esse modelo em redes e descentralizado na própria estrutura de folha, como é que ela distribui aí os recursos que ela tira do solo e leva para toda parte dela, né? Então aí você percebe que se uma folha for, sei lá, arrancada, ou um pedaço de uma folha for arrancada, a folha ainda continua recebendo nutrientes, a planta ainda continua recebendo nutrientes. Então, esse sistema ele já acontece, ele é orgânico, ele também acontece na nossa cabeça, nos nossos neurônios, na forma como a gente guarda informação. Então, é um modelo, enfim, né? Se a gente olhasse para a natureza, se a gente entendesse que a gente é conectado e realmente fizesse esse caminho de volta de reconexão com a natureza, a gente já teria respostas aí para grande parte das nossas perguntas. Então, isso mostra para a gente que a gente precisa viver colaborativamente, que a gente precisa, né, dessa nova cultura, caminhar para esse novo sistema. E daí entra o termo da economia colaborativa. Daí eu estou entrando nesse assunto da economia colaborativa. Ele é muito amplo e ele é muito complexo. Então, já que é uma aula introdutória, eu vou entrar também com uma introdução a esse assunto. Então, termos mais profundos assim e, enfim, os braços a gente estuda internamente aí no programa. Mas eu quero começar definindo economia, que vem do latim oikonomia, eu acho que se pronuncia desse jeito. Oikos significa casa e noen significa gerenciar, administrar. Então, economia em sua base ali significa gerenciar a casa. Então, como é que a gente está gerenciando a nossa casa hoje, né? Como é que a gente está gerenciando o planeta? Nosso sistema econômico, a nossa cultura, tudo isso está fazendo o que com a nossa casa? Tudo isso está fazendo o que com o nosso planeta? Então, já dando um spoiler aí para essa pergunta, não está dando muito certo. A gente está gerindo essa casa um pouco errado. Né? Voltando um pouco lá atrás, a gente consegue ver que a gente tem dois cenários que não são lógicos, que são insustentáveis. A gente tem uma concentração de renda muito grande em um lugar, outro lugar precisando de, às vezes, condições básicas para a vida. A gente também consegue ver que a natureza está sofrendo, que o mundo está entrando em uma degradação, em um ciclo degradativo muito grande, que se a gente não mudar as coisas, se a gente não começar a repensar e a fazer emergir novos processos, a gente não vai conseguir mudar. Então, a nossa casa não está sendo gerenciada muito boa, então a gente precisa criar novas formas de gerenciar essa casa. Existe já uma resposta pronta? Não. E é sobre isso que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, continuando aí a nossa conceitualização, a gente também tem o significado de colaboração, que também vem do latim colaborare, onde o co significa com, junto, e o laborare é o trabalhar. Então, colaboração é trabalhar junto. E daí eu te pergunto se a gente vive essa forma de trabalho coletivo. O que é trabalhar junto? O que é pensar junto? O que é construir junto? O que é colaborar? Né? Então, quando a gente fala economia colaborativa, é gerenciar a casa trabalhando junto, gerenciar a casa em coletivo. Ou seja, não é só uma pessoa gerenciando a casa, não é só um sistema, não é só um país gerenciando a casa, mas é todo mundo gerenciando a casa. Então, não tem aí um cargo da gerência, né? Todos nós fazemos parte da gerência. Então, como é que a gente gerencia? Como é que a gente lida com essa complexidade, né? Então, daí
a gente já sabe que a forma como a gente se relaciona hoje economicamente é insustentável, concentra poder, centraliza, né, a riqueza, tem uma relação de força, uma relação aí de ganha-perde, é um puxa-puxa de corda, e quem for mais forte puxa mais, e aonde a corda parar é ali, é o caminho do meio. E a gente vive em uma economia que, para crescer, a gente precisa consumir mais. Então, cada vez que a gente consome mais a economia cresce. E aí esse consumo está diretamente ligado à exploração, à divisão de classes, àquela centralização. Então, a gente está vivendo uma lógica aí de ganha-perde, onde para um ganhar, outra pessoa precisa perder, ou a natureza precisa perder. Então, a partir disso, a gente não entende que o mundo é abundante, a gente não entende que tem para todo mundo. Então, a gente vive em um paradigma que faz com que a gente consuma mais, faz com que a gente degrade ainda mais o meio ambiente e piore ainda mais essa situação e reafirme esse futuro inviável, por assim dizer. Então, as nossas demandas estão crescendo cada dia mais, a população está crescendo muito, está ficando cada vez mais complexo, então as demandas são cada vez mais em cima, só que a gente esquece que os recursos eles não sobem na mesma proporção que as demandas sobem, muito pelo contrário, quanto mais a demanda cresce, menos recurso a gente tem, e hoje a gente precisa de mais de uma terra para a gente conseguir suportar o nosso estilo de consumo, nosso estilo de vida. Então, isso está meio errado, é como se a Terra não fosse suficiente, é como se a Terra não fosse abundante, muito pelo contrário, a Terra é abundante. A gente precisa repensar essa nossa conexão e essa nossa relação com a Terra. E para a gente mudar, aí eu quero apresentar dois paradigmas, um paradigma da escassez e o paradigma da abundância. E a gente, novamente, né, eu trago a metáfora que é aí o resumo visual aí do nosso módulo da desigualdade para a sustentabilidade. Então, para a gente passar de um para o outro, a gente precisa mudar alguns paradigmas, porque eu acredito que mudando esse início, vocês vão conseguir enxergar isso agora, que mudando o início, a gente consegue mudar todo o ciclo e o resultado dele. Então, aqui eu apresento dois paradigmas. O primeiro deles é o da escassez, onde a gente começa pensando que não tem para todo mundo. E por isso e por isso a gente tem medo de que falte. Então, a gente compete para estocar. E então, a gente retira da circulação e também aumenta os custos e a gente acaba excluindo algumas pessoas e no final a gente reafirma o mesmo pensamento original, que não tem para todo mundo. E daí é um ciclo eterno que a gente está vivendo há muito tempo. Não tem para todo mundo, então se não tem para todo mundo vai faltar, então eu tenho medo que falte, então eu vou consumir, eu vou competir, eu vou estocar e quando eu faço isso eu acabo retirando o produto, o serviço de circulação e é aquela regra, né, a lei da oferta e da procura que o capitalismo tanto prega, quanto maior a procura, maior é a oferta, então a gente aumenta os custos e aí a gente cria essa divisão de classe que alguns podem comprar e outros não, então a gente acaba excluindo as pessoas, então o nosso sistema é totalmente excludente. No final a gente reforça e reafirma esse paradigma da escassez que realmente no final não vai ter para todo mundo. E daí eu te convido para a gente começar a mudar esse início, né, do não tem para todo mundo, essa simples mudança de tem para todo mundo, é abundante. Então, se tem para todo mundo, eu acredito que vai ter. Então, eu colaboro para continuar criando. Então, eu aumento o fluxo das coisas, os custos caem, pessoas conseguem consumir, diversas pessoas, diversas classes conseguem consumir, conseguem ter acesso, e no final tem para todo mundo. Então, assim, percebe como é uma mudança de chavinha, a forma como a gente muda lá no início define todo o processo, define o resultado, define tudo.
Então, simplesmente exercer e exercitar, na verdade, isso, né? De mudar esse pensamento de não tem para todo mundo, pro tem para todo mundo, né? O paradigma da escassez aí para o paradigma da abundância. E daí, quando a gente começa a adotar esse novo paradigma, né, o paradigma da abundância, a gente começa a perceber a necessidade de repensar aí novos sistemas, novas estruturas, novos modelos econômicos, novas formas de fazer negócio, novas formas de pensar a sociedade. E um desses rolês a gente acaba caindo na economia colaborativa, ou novas economias, como muitos gostam de chamar. Essa economia colaborativa ela já existe há um tempo, uns 10 anos assim. Ela cresceu muito com o avanço da internet, que criou esse ambiente onde as pessoas pudessem colaborar com mais facilidade, transitar informações com mais velocidade, assim. Então, a internet foi um avanço bem positivo para essa economia acontecer. Mas essas novas economias que estão surgindo, e são várias, não tem uma resposta muito pronta, tá? Para o que seja essas novas economias. Assim, a gente está no meio desse processo de transição, no meio dessa era de testes e experimentações, então a gente está passando por esse processo. A gente nunca viveu isso antes, a gente não sabe como é que funciona muito bem, então a gente está criando mesmo esses futuros, a gente está vivendo esse período de criação e de experimentação assim na prática sobre o que são. Então a gente não tem uma resposta única sobre o que são essas economias colaborativas. A gente tem, na verdade, várias respostas. Tem alguns sistemas que já estão vigentes e que já estão mostrando resultados bem positivos, que é a economia Donut, a economia circular, economia compartilhada, enfim, tem várias outras. Só que nessa aula, né, logicamente, a gente não vai se aprofundar em cada uma delas. Cada uma delas é um mundo muito interessante de se pesquisar e de estudar e discutir e aplicar e experimentar mesmo. Só que, enfim, não dá para falar tudo aqui. E quando a gente está falando aí dessas novas economias, a gente está falando sobre repensar várias outras estruturas, porque essas outras estruturas que elas sustentam essa cultura econômica. Então, se a gente quer mudar essa cultura econômica que está bem selvagem e degradando muito o ambiente, o próprio homem mesmo, as próprias relações humanas, se a gente quer mudar esse modelo econômico, a gente tem que mudar algumas estruturas que sustentam esse modelo. E daí eu falo de negócios, daí eu falo de educação, mas o que? Tô perdido. Forma de se relacionar, forma de construir, forma de liderar, engajamento civil, a forma como a gente se posiciona como sociedade, a forma como a gente assume aí as nossas responsabilidades civis mesmo. Então, quando a gente fala de mudar uma economia, de repensar uma economia, na verdade, a gente está falando sobre repensar todas essas estruturas, porque, sei lá, exemplo, a forma como a gente se alimenta sustenta a economia que está vigente hoje, essa economia destrutiva, porque os caras começam a desmatar a floresta e daí para plantar não sei o que, para gado comer e para no final a gente poder comer. Então, a forma como a gente se alimenta também sustenta a nossa economia. Então, quando a gente começa a pensar nesse novo mundo e a criar esses novos processos, é natural que a gente comece a repensar essas outras estruturas, assim. E o programa Repense, aí, fazendo um merchan, ele tem vários eixos para repensar essas várias esferas sociais, assim, e reconectar essas várias desconexões que estão tendo, né? A gente com a gente mesmo, a gente com o outro, a gente em relação à natureza. Então, o próprio programa Repense, né? Esse é o mote principal, vem para promover esse repensar, esse questionar
e gerar esses ambientes de conversas participativas e colaborativas para a gente criar novas soluções, testar, experimentar novas coisas. Então aí é um espaço bem legal, fica o convite aí para te conhecer as outras iniciativas e os outros eixos aí do Instituto e do programa Repense, que é um programa lindão e que está mudando muita coisa. Então, quando eu falo de mudar a economia, de repensar em economia e começar a pensar em novas soluções, eu falo de eu gosto de falar, na verdade, não economia colaborativa, mas eu gosto do termo cultura colaborativa, porque a cultura vem antes da economia. E daí, se a gente começa a repensar a cultura e começa a mudar mesmo a cultura, a gente começa a criar um cenário para emergir essa nova economia. Então, o que é esse repensar a cultura? E a gente já viu muito aqui hoje na aula, que é o repensar essas desconexões, é repensar aquele modelo piramidal, aquele modelo vertical que a gente está vivendo, é repensar as nossas estruturas, a forma como a gente está distribuindo os nossos bens, a forma como a concentração de riqueza está sendo distribuída no mundo, é repensar a forma como a gente se conecta, se a gente está se conectando de forma centralizada, descentralizada ou distribuído em rede. É, é repensar também esses paradigmas, né? Se a gente está no paradigma da escassez ou no paradigma da abundância, então como é que a gente transita de um para o outro, como é que eles são aplicados em, enfim, várias áreas da nossa vida. Então, quando a gente começa a repensar esses conceitos básicos, a gente começa a mudar as nossas práticas e começa a mudar esse padrão mental, começa a criar uma cultura abundante, uma cultura mais conectada consigo, com a natureza, com o outro, uma cultura mais justa, mais igualitária, uma cultura mais preocupada em não só sustentar a vida, mas como regenerar a vida do planeta também. Então, acredito que quando a gente começa a repensar todos esses processos, a nova economia ela surge como uma consequência. Então, é um processo de inovação social e a base dessa inovação social é reconhecer esse pensamento colaborativo, esse pensamento do trabalhar junto, esse pensar em rede, esse pensar mais holístico, mais ah, abraçado com todos os outros seres mesmo. E daí, quando a gente fala sobre isso, assim, quando a gente costuma falar sobre isso para a galera, principalmente no meio corporativo, assim, já vem aqueles conceitos, assim, tipo, os novos hippies, a galera que abraça a árvore, a galera que faz dança circular e tudo mais. Mas é diferente, é bem diferente porque a gente está aplicando todos esses modelos, esse modelo de fazer junto, de dar as mãos, essa visão mais holística mesmo, a gente está aplicando tudo isso aos negócios. Então a gente está percebendo que a gente está conseguindo formar aí uma sustentabilidade econômica, uma cultura de regeneração, não só para a natureza, mas como para os relacionamentos e para as estruturas. E está dando certo, está dando certo. A gente está tendo resultados muito positivos. Então, voltando lá ao início da aula, o Zeitgeist, a gente vê que a forma como a gente está levando as coisas hoje não faz sentido, não tem lógica e se tornou inviável mais, né? Como o outro diz, a forma como o que trouxe a gente até aqui não é para fazer a gente continuar, a gente precisa repensar essas relações, repensar essas estruturas e agora, antes do que nunca, se não agora quando, a gente está aí vivendo os últimos tempos aí de chances que a gente pode transformar. 2030 está chegando, a Mandinha vai falar um pouco mais sobre essa agenda e sobre esses objetivos que a gente tem que cumprir até 2030 para conseguir reverter esse quadro. Então, o mundo que a gente está vivendo hoje está ficando insustentável, não faz mais sentido, a gente precisa começar a adotar novas práticas
e precisa começar a exercer a inovação social, exercer essa cultura colaborativa, essa cultura regenerativa, e o caminho para isso é o caminho da colaboratividade, é o caminho da colaboração, não é mais o caminho da competição, né? Agora a gente precisa caminhar para esse caminho colaborativo, entender que um só não muda e que a gente tem que se unir e que, na verdade, nunca existiu separação, que separação foi uma ilusão que a gente mesmo criou e olha tudo que gerou, né? Olha a merda que deu. Então ainda dá tempo de consertar e eu faço um chamado agora para a gente se conectar, se reconectar com a natureza, com os processos e aplicar essa lógica natural e orgânica para esses processos econômicos, para esses processos relacionais, para essas estruturas. Então, eu acho que é isso, essa introdução do por que a gente precisa viver em colaboração, por que a gente precisa fazer emergir aí uma economia colaborativa. A aula vai ficando por aí. Quem tiver dúvidas ou quem gostar do assunto e quiser comentar, ou quem quiser compartilhar alguma coisa, ou quem quiser saber mais e quiser que eu compartilhe coisas e conteúdos que eu tenho estudado, dicas de livro, dicas de vídeos, dicas de documentário, de filmes, pode falar comigo, tenta colocar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem lá nos canais de comunicação do IBT. E estamos juntos, nas próximas aulas a gente se aprofunda um pouquinho mais nesses assuntos. E é isso, galera. Gratidão por quem ficou até aqui. Deu um feedback da aula, é muito interessante. E, enfim, é isso. Beijo.